cenário futuro. Então, muito rapidamente, pelo tempo que tem, depois fico à disposição para as perguntas, dar um panorama mais ou menos geral sobre isso, e passo agora, então, ao colega Alain, para que possa mostrar para vocês, possam visualizar isso de uma maneira mais clara. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite do deputado João Derli. Queria começar dizendo que o projeto de referências não é uma simples compilação de dados, tá? O projeto, na verdade, organizou e classificou grande parte das informações do esporte e criou um modelo de gestão para que essas informações possam ser visualizadas de maneira integrada. Isso significa que, se a gente usar esse modelo, adaptar esse modelo, a gente não precisa mais repetir diagnósticos, por exemplo, tá? Porque o modelo de gestão é um modelo informatizado, tá? Um banco de dados, um sistema de informação que pode receber informações automaticamente, tá? E como o professor Betão já falou, essa ideia surgiu de muitas perguntas que existiam em relação ao esporte, né? As pessoas perguntavam de onde o recurso do esporte, para onde o recurso do esporte está indo. Quem recebia, como ele é aplicado, será que atende às necessidades? E, na verdade, a gente não encontrava nem respostas e quais eram essas necessidades, né? Então, a gente teve que ir em um nível anterior. Uma outra pergunta que surgia era: será que os resultados do Brasil, dos atletas brasileiros, em relação aos investimentos que são feitos aqui, podem ser comparados com os dos outros países, quando a gente relaciona investimento e resultado? Mas como relacionar isso se a gente não tinha um banco de dados relacionado para poder comparar o que foi investido, quem recebeu esse recurso e o que ele fez de resultado, e assim por diante, tá? Então foi nessa ideia que o projeto partiu, para que a gente pudesse qualificar a gestão e a tomada de decisão. Como é que se toma decisão qualificada se eu não tenho informação? Como é que o gestor esportivo, o gestor público, toma uma decisão qualificada se ele não consegue visualizar esse cenário? Partindo desse pressuposto e sabendo que, como o professor Betão já falou, investimentos, sim, geram mais resultados no esporte, nós já conhecemos essa relação, mas a proporção com que esse resultado acontece depende de muitos fatores que estão envolvidos com o esporte, tá? Então, são esses fatores que precisam ser conhecidos pela gestão do esporte e precisam ser geridos, tá? Então, é essa a oportunidade que o projeto de referência está trazendo. Sabendo disso, nós criamos uma rede de informação, um sistema de informação, que mapeou as informações da ciência e tecnologia, dos recursos financeiros, dos materiais e equipamentos, dos resultados esportivos, dos eventos esportivos e assim por diante. E em um banco de dados relacionados, nós conseguimos integrar todos esses dados, tá? Padronizamos as informações de várias fontes, desde federações internacionais, assim como órgãos da administração pública aqui do Brasil, para que isso pudesse ser comparado. Por exemplo, como é que eu vou comparar um recurso da Lei de Incentivo ao Esporte com um recurso dos convênios do Bolsa Atleta? Eu precisava de um método, de um caminho igual para poder comparar os gastos realizados a partir dessas fontes, tá? A partir disso, o projeto criou um banco de dados relacionados e consegue apresentar essas informações usando inteligência de negócio, tá? Que é a visualização de dados mais utilizada em qualquer lugar do mundo, tá? Então, a gente pode ver dados integrados de um esporte, um atleta, um grupo de atletas, uma entidade, o grupo de entidade, e assim, por exemplo. Eu trouxe aqui o exemplo do judô para vocês. A gente consegue ver informações do judô, a gente consegue ver informações da Confederação Brasileira de Judô, eu posso ver informações de um atleta, no caso aí está a Rafaela Silva, isso tudo de maneira integrada, tá? Assim como poderíamos ver de um conjunto de atletas aqui, tá? Pois bem, ver tudo isso de maneira integrada e sistematizada faz com que a gente comece a dar respostas. Desde para perguntas mais simples, como, por exemplo, quantas medalhas foram conquistadas de 2008 a 2016 pelo Brasil? Por modalidade, por estado, por atleta e assim por diante. Perguntas que antes eram um pouco mais complexas se tornaram simples e rápidas, porque essas informações estão disponíveis na internet.
Mas, geralmente, o gestor solicita que alguém as consulte. Isso pode demorar um dia, uma semana. A gente está dando a possibilidade disso ser praticamente automático. Assim como perguntas mais complexas, né? Quais são as entidades que mais receberam recurso público de 2008 a 2016? Essa resposta passou também a ser simples. Ou, por exemplo, como cada tipo de recurso público federal é destinado, quem recebe esses recursos e como que ele é aplicado, como que ele é gasto. Tá? Hoje nós sabemos esse perfil. Tá? Os recursos estatais, por exemplo, nós sabemos quanto foi investido, quem recebeu isso e como ele foi aplicado. E assim para cada fonte de recurso. Enfim, gente, o projeto Referências já tem um banco de dados com a quantidade de informações razoável, mas é só o início. É isso que a gente tem defendido. Porque esse banco, essa rede de informação precisa ser ampliada. E esses dados precisam ser analisados. O projeto foi contratado pelo Ministério do Esporte para entregar o banco de dados, um banco de dados que fosse relacionado e que permitisse duas coisas: análise integrada e atualização permanente. A universidade está fazendo isso e dando a oportunidade de se criar no Brasil uma rede de informação do esporte para que o país consiga acompanhar outras nações que já fazem isso, para que a gente tenha literalmente informação do esporte, usando tecnologia, e não mais em papel, quando é necessário a gente fazer novos diagnósticos, coletar mais informações. A gente está falando aqui de tecnologia da informação, de coleta automatizada, tá? De sistema, de robô, de software e assim por diante. Era isso. Obrigado. Obrigado, professor Betão e Alain. Desculpa.